Olá, tá me vendo? Eu Tá me escutando? tô. Muy buenas tardes. Boa tarde. Como é que você tá? Tô bem. Tá bem? Aqui, nos caminhos ipatianos. Pois é, essa semana eu pensava muito nisso, né? De como que. Não, vai ter que ficar aqui mesmo. Vou me adaptando para ficar no lugar da casa que tenha mais Wi-Fi, que hoje tá super caindo aqui. Tá no país todo, assim. Bom, enfim. Essa semana eu pensava muito nessa live e desde que a gente se conheceu, como que foi mágico. Então, antes de você se apresentar, eu queria te dar uma apresentação. Marinês é uma pessoa incrível, além de ser minha amiga. É uma das pessoas assim que eu mais honro o conhecimento dela de mitologia. Eu tive um atendimento com ela com o meu mapa projetado na parede e com todos os mitos possíveis, e foi uma grande viagem. Eu realmente sou muito grata, porque foi num momento bem especial e, e que de alguma maneira você me ancorou para estar aqui deste lado, né? Mais ou menos se aí acompanhou o trânsito, né? Nada sempre fácil, mas hoje eu estou aqui com aquele propósito ainda, o mesmo, sustentando o cajado do propósito da biblioteca, a Biblioteca de Alexandria. E Marinês, enfim, ela pode falar agora, eu vou ceder a palavra, várias coisas além disso, tá? Além de tudo isso, mas esse olhar que ela tem por Hipátia é muito especial. Então eu te passo a palavra e você é a protagonista, por favor, porque precisamos resgatar estes conhecimentos. Muito obrigada. Eu fico feliz de ter encontrado você. Já faz um tempinho, acho que alguns aninhos. Isso. E, e eu acho que é um encontro de almas, né, Helena? Uhum. Porque você também contribui bastante com o meu desenvolvimento, né? Então, eu também fico muito feliz de estar nesses nossos encontros e podendo fazer esses resgates, porque na verdade nós estamos fazendo resgates, né? Nós estamos retomando temas que ficaram no Pendentes. obscuro do. Eu acho que no obscurantismo, né? Eu acho É, que nós muito mal estamos no momento. contada. E no momento de um grande despertar, né? De você se inserir dentro de um contexto histórico, né? De você ser participante de um momento e encontrar pessoas que comungam, né? Da mesma fé, né? Da mesma ligação, né? Com Isso. o divino, Isso é né? muito mágico. Nós nos É, aproximamos do divino pelos nossos estudos. exatamente. Eu me formei como psicóloga, vou falar então assim muito pouquinho de mim, porque não sou eu mais importante nessa história toda. Eu sou psicóloga clínica, eu fiz algumas especializações em psicanálise, em psicologia junguiana, e sempre correndo em paralelo houve um interesse grande por astrologia, né? E eu sou daquela geração que quando falava de astrologia, que eu gostava de astrologia, todo mundo falava, nossa, mas como que você, psicóloga, vai se interessar por essas crendices, né? Então nós herdamos, né, por milênios, um preconceito em relação aos conhecimentos astrológicos, né?
E aí você vai fazendo a sua trilha como psicóloga, atendendo as pessoas, aí você vai vendo o dia que a pessoa nasceu, você começa a ver uma certa similaridade entre os arquétipos daquele signo com a natureza daquela pessoa. Obviamente que não dá para generalizar, mas você começa a perceber alguns sinais. E eu comecei a me interessar em integrar as coisas, na verdade, né? E, no fim das contas, para abreviar a história, eu acabei fazendo uma especialização em cuidados integrativos na Unifesp. E nem tinha nenhuma expectativa em fazer uma monografia, um TCC, que seja, mas um dia deu um download ali, eu falei, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer uma monografia que integre, que dê legalidade para a astrologia. Isso foi lá em 2012. E eu fiz essa defesa no dia 2 de dezembro. 2012, o ano da mudança. My God! Exatamente. Foi no dia 2 de dezembro, 2/12 de 2012, que eu fiz essa defesa na Unifesp. E eu lá com as meninas... E eu estava com as meninas lá em Stonehenge, no 12/12/12, buscando saudar a linha da Kundalini do planeta Terra, porque com essa mudança, a Kundalini ia mudar para todo mundo. Olha que louco isso! Pois é. Muito, muito interessante essas convergências no tempo, né? É muito interessante. Muito. E eu acabei fazendo um trabalho que partiu de uma pergunta, que afinal, a astrologia, ela é uma... Como eu até esqueci a pergunta. Ela é uma superstição? Ela é uma lenda ou ela é um poderoso recurso esquecido e abandonado no inconsciente coletivo? E foi a partir daí que eu comecei a trabalhar e integrar os princípios da astrologia com os princípios da psicologia junguiana, com a mitologia, com a alquimia e com a física moderna. E de lá para cá eu estou nessa viagem, né? Aí agora começou a vir, pelo nosso encontro, pelas nossas conversas, por um anseio de infância, talvez, que eu não sei quando foi que isso aconteceu, mas foi na infância, quando eu estudei, sei lá onde, que a biblioteca de Alexandria tinha sido queimada. Eu fiquei deprimida. Duas. Todos os mistérios da antiguidade se perderam. Né? Sim. E aí veio a Hipátia. Eu falei, nossa, uma mulher no ano 400 depois de Cristo, né? Estudando astronomia, que na verdade não era astronomia, né? Falam astronomia, a astrologia ficou tão escondida, né? Então, no mundo oculto, que se fala astronomia, mas, na verdade, naquela época era astrologia, né? Então, ela estudava astrologia, ela estudava filosofia, ela era uma neoplatônica, né? Ela estudava matemática, ela tinha uma projeção social, né? Ela era admirada, ela tinha estudantes e discípulos, né? E ela morreu queimada. Né? Aí traz todo o nosso legado, né? Bruxístico. Né? Não, e assim, né? Ela foi queimada a biblioteca e não sobrou nada. Além do que, a Hipátia também foi morta, né? Ela também foi queimada. As duas foram queimadas, a biblioteca e a Hipátia, né?
E aí começou, né? E aí eu comprei o primeiro estudo maior que eu fiz sobre ela foi comprando esse único livro, parece que se tem, quer dizer, tem, mas aqui no Brasil só tem esse livro que eu até vou mostrar, que chama, não sei se dá para ver, Hipátia de Alexandria de, Maria de Zieuska. de Zeuska. E ela traz muita coisa sobre a Hipátia, mas são fragmentos da história, né? Não são Uhum, todo o conhecimento da Hipátia, porque sim. tudo isso foi queimado. E aí eu estava pensando, tanto da outra vez, quando nós fizemos a live, quanto agora, que é um fio de Ariadne, né? Buscar esse conhecimento, eu me sinto peregrinando nesse labirinto. E por mais que não se tenha, eu estava pensando nisso hoje, assim, por mais que não se tenha tudo sobre Pátia, eu acho que a gente tem material para fazer 3 lives, pelo menos. Então, assim, cada vez que eu entro nesse estudo, eu fico deambulando nele, sabe? Porque é quase como você vai girando em círculos, você vai vivendo essa história, né? Aí, por exemplo, vou falar, ela foi iniciada, o pai dela foi iniciado nos mistérios caldeus. Ela foi iniciada nos mistérios caldeus. Aí você vai procurar o que eram os mistérios caldeus, né? E eu estou pegando esse fio agora, que eu já nem tenho material para apresentar sobre isso, né? Mas, enfim, eu acho que isso é importante falar sobre, apesar da pouca informação, tem, tem uma grandeza nessa história, né? Tem uma grandeza nela. E aí eu vou começar a falar também, eu falei sobre as possíveis 3 lives, a primeira, que a gente falou tanto e aí não conseguimos nem terminar, Pois é. que é Pois é, sobre... hoje eu estou no melhor lugar da casa que tem Wi-Fi, né? Então já hoje não vai ser problema do Wi-Fi. Né? Mas eu também estou com um reloginho aqui também na minha frente para me orientar um pouco, né? A Tá gente vai viajando, melhorando, a gente vai melhorando, a gente. muito viajante na história. Mas, enfim, eu acho que dá para fazer três lives sobre a Hipátia. A primeira falando sobre a escola de Alexandria, a segunda, que é o que nós estamos falando agora, sobre a vida de Hipátia, que é o que eu vou me ater mais, e a terceira, que seria o trabalho que ela fez sobre a revisão das cônicas de Apolônio de Pérgamo, que é um trabalho maravilhoso em que esse filósofo ele era um grande geômetra e ele desenvolveu um paralelo entre as curvas, né, essas cônicas e a concepção do universo, né? Então, assim, a Hipátia, ela estudou, além de uma matemática pura, ela estudou uma matemática aplicada ao conhecimento humano. E essas explicações, através da explicação dessas cônicas, você pode chegar na explicação do que seria o universo simbólico. E essa seria uma última historinha Ou dela, né? seja, ela simplesmente estudava sobre o quântico. Sim, sim. E aí, como essa matemática, né, aplicada ao conhecimento humano, e como ela, enfim, é uma filósofa, eu acabei chegando lá numa frase do Pitágoras, que eu até trouxe para você, porque o Pitágoras, ele nasceu em 570 a.C. e morreu em 480 a.C. Então, ele está mais ou menos 1000 anos na frente da Hipátia, né? E ele tem uma frase que eu imagino que você deva saber, mas que eu acho que é um presente para a gente, que é: o número é a natureza última da realidade.
Então, através dos números, você chega no divino, né? Na verdade. Bom, eu vou contar um pouco a historinha dela, né? Ela nasceu em Alexandria, ela tem uma ascendência greco-egípcia, então ela é uma africana também, né? Filha do Theon, que é um professor ali na escola de Alexandria. Esse Theon passou todo o conhecimento dele para ela, ele era um filósofo, um matemático, ele também estudava geometria, ele era um ocultista, porque ele lia, né, ele estudava os textos herméticos e os textos órficos. Os astrólogos de Alexandria visitavam a casa de Theon, e o nível social deles era um nível bom, eles eram de uma elite. E a casa de Hipátia era uma casa que tinha essa ambiência filosófica, né? Ela cresceu nisso, dentro desse ambiente. Né? O pai dela também estudava os textos gregos sobre artes divinatória e os manuais de astrologia, então ela estava dentro disso. E ela não se sabe sobre a mãe de Hipátia, não é comentado nada a respeito da mãe dela, né? E eu faço, como eu falei da outra vez, uma associação da história da Hipátia, nessa relação que ela tinha com o pai, com a relação de Atena, uma deusa grega, com Zeus, que era o pai dela, porque Zeus resolveu que ele ia ter uma filha sem que houvesse a participação de uma mulher. Então, a Atena nasceu da cabeça do Zeus, ela nasceu do Logos. Ela era uma deusa guerreira, ela ia à frente nas batalhas, mas ela também era uma deusa estrategista. E os heróis, assim como os discípulos da Hipátia e os estudantes, eles iam se consultar com Atena para que ela os ajudasse a estabelecer quais as estratégias que eles iam tomar, decidir, para vencer as batalhas, né, para chegar nos objetivos dele. Eu acho muito semelhante essa história da Hipátia, nesse sentido, na história paterna, né, e da Atena também, né. Eu achei interessante, e aí já é um fio de Ariadne nessa história também, eu falei da outra vez, mas eu acho importante falar de novo, porque tem a ver com o neoplatonismo e com os nossos estudos, é que os textos órficos, eles são estudos a respeito do nascimento do ser humano, ele é constituído do corpo físico e de uma centelha divina. O corpo físico é herdado dos titãs. E o corpo, a centelha divina é herdada de Dionísio. Essa centelha divina é a alma, é a psique, né? E Dionísio é aquele que recebeu a natureza cósmica, né? Ele conquistou a natureza cósmica dele, assim como Hércules, depois que ele faz todos os trabalhos dele, ele se torna um imortal, né? E é o nosso percurso, né? Nós estamos fazendo todos os nossos trabalhos para atingir a imortalidade, né? Então tem esse pequeno estudo que o pai dela fazia, né? Pequeno estudo. É um pequeno estudo. É só um pequeno estudo. Imagina Exatamente. Papai sentar com você e te contar isso. Né? Que delícia. Exatamente. Ela foi criada praticamente dentro da Academia de Alexandria, né?
eu acho que é interessante colocar também uma questão do tempo, porque a Hipátia, ela nasceu em, parece que entre 355 e 375. E a Alexandria, ela foi fundada em 331 antes de Cristo. Então, a Hipátia, ela nasceu 600 anos antes dessa cidade ser fundada. E em 600 anos passaram vários filósofos e ela herdou, né, todo esse neoplatonismo, né, que aconteceu durante esses 600 anos. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui. Não. Bom, ela parece, não existe essa certeza, mas parece que ela passou um período da vida dela em Atenas, na Academia de Atenas, junto com o pai dela, né? E depois ela voltou para Alexandria, de onde ela nunca saiu, né? E aí ela dava aula na academia de filosofia, de matemática pura, de matemática aplicada ao conhecimento, de astronomia, astrologia, de geometria, né? Ela era meio que bombril, né? Meio que dominava todas. Dominava todas, neoplatônica total. E ela fez inúmeras revisões sobre as obras dos filósofos anteriores, e eu citei, na última vez que a gente se encontrou, eu falei que ela fez um mapeamento dos corpos celestes, os corpos, tanto os planetas quanto as estrelas fixas. Ela aprimorou o astrolábio, que é um instrumento de medição dos astros, né? Ela fez a revisão do Almagesto, que é um tratado de astrologia de Ptolomeu. Ela fez uma revisão também do Tetrabiblos, que também é um tratado de astrologia, mas no sentido da filosofia aplicada à astrologia, também de Ptolomeu. E ela fez a revisão das Cônicas de Apolônio, que é esse trabalho que integra essa questão da matemática com a espiritualidade. Todo o trabalho que ela fez, que ela escreveu, foi queimado na biblioteca de Alexandria, né? E ela teve vários discípulos e vários estudantes que vinham de diversas partes ali da região para estudar com ela. Se tornou uma pessoa famosa. Um desses discípulos, que é o Sinésio de Cirene, ele era um bispo e ele manteve uma relação muito estreita com a Hipátia. Ele era um cara que admirou ela profundamente. E a maioria do que se sabe a respeito da Hipátia, do trabalho da Hipátia e da história da Hipátia, através das cartas que eles trocaram. Além disso, também o que se sabe, né, os registros sobre a Hipátia são do Sócrates, o escolástico, que não é o Sócrates, ele é um historiador contemporâneo dela, e também uma enciclopédia que se chamava Sudas, que foi escrita no século XI e tem um capítulo sobre ela lá. É a única coisa que se tem da antiguidade a esse respeito, né? Então, assim, ela era uma pessoa muito admirada e esses discípulos e estudantes, eles provinham de famílias abastadas e esses discípulos, eles se dissiparam pela região, ocupando cargos públicos importantes. Então, ela formou, né, ajudou a formar pessoas que tomaram um vulto importante dentro da sociedade, né? Ela também dava aulas na rua, né? E assim, tem um ponto aqui importante, porque os neoplatônicos anteriores à Hipátia, eles
eles eram mais, eles apresentavam mais as artes divinatórias, eles se expunham mais, né? Porque não tinha ainda na época deles a ascendência do cristianismo tão forte quanto quando a Hipátia começou a se projetar. Não era pecado ainda. Então, havia uma tolerância, mas como ela começou, ela tem, eu vou falar um pouco da postura que ela começou a desenvolver, ela se reservou, me parece que a atitude dela foi uma atitude mais reservada, porque algumas aulas para os discípulos que eram mais herméticos na relação dela, ela dava na casa dela. Então, provavelmente, essas questões de iniciações dos mistérios caldeus eram vivências mais em petit comité, que não dava para particulares. Não dá, né? Tem coisas que não dá para falar expostamente assim, não dá. Então, por isso que não se encontra muito um relato sobre as práticas divinatórias dela ou as iniciações dela, porque parece que a coisa era mais reservada, né? Antes dela, teve um neoplatônico chamado Jâmblico, que, se a gente fizer uma outra live sobre a escola de Alexandria, aí dá para falar mais dele. Ele era considerado um mago e um teurgista. E teurgia significa a arte de fazer milagres. É uma relação, é uma magia que se faz estabelecendo a magia relacionando com os eventos celestes. Que lindo! Meu Deus, queria estar ali. Cadê a máquina do tempo? Ué, se a gente começar a pensar numa movimentação quântica, né? Tudo é possível, né? Tudo é possível. Ela, aos 30 anos, se tornou diretora da escola de Alexandria. Tá? E ela tinha como modelo, tem um termo que fala muito nessas pesquisas, que chama sofrosine. Ela tinha a sofrosine dela. A sofrosine é um daimon que preza a personificação da discrição, da moderação e do autocontrole. Por isso, ela tinha toda essa reserva, essa forma de se impor perante os discípulos ou perante, enfim, toda a população que ela se relacionava, né? Ela tinha a sofrosine, o daimon dela, né? Que a colocava nesse lugar de retidão. Onde a gente estuda sobre isso? A sofrosine? É isso. Vamos estudar sobre isso, né? A sofrosine, ela é o oposto, é um daimon oposto à Afrodite. A Afrodite, ela é levada pelas paixões. A sofrosine é a total moderação. Então, assim, inclusive, no filme Ágora, que tem aquela passagem que um discípulo se coloca como apaixonado por ela, né? Sim. Ela tem uma reação de mostrar, tirar os panos dela e mostrar o pano sujo de menstruação e fala, é por isso que você está apaixonado? Isso não é real. Eu quero que você se apaixone pelas minhas ideias, pela verdade, e não pelas paixões do corpo. Então, essa é a sofrosine dela. A moderação, a retidão, a busca da verdade. Que lindo. Né?
A gente está tendo uma aula. Enfim, Gratidão. enfim. Não é demais isso? Ah, é demais tudo isso. Então, ela queria ser amada pelas ideias dela, né? E aí, assim, ela criou esse campo, né, de estudo, ela dava aula na rua, né, dava aula na academia e tinha esses encontros mais reservados, né? Acontece que em 412, 3 anos antes dela morrer, quem era o bispo de Alexandria era o Teófilo, que era um cara rígido, mas ela e ele se toleravam, assim, havia uma cooperação mútua. Ele não interferia nas aulas dela, nem nos discípulos dela. Esse estudo científico, ele acontecia livremente. Legal. Né? Ele morreu, mas ele perseguia também alguns judeus, alguns hereges, assim, ele também não deixava muito, parece que ele era também meio fundamentalista, né? Quem sucedeu o Teófilo foi o Cirilo, né? E esse Cirilo, ele era uma pessoa que queria ter poder, né? E quando ele foi eleito, né, foi escolhido, houve em Alexandria meio que uma indisposição em relação a ele, porque algumas, vamos dizer, facções dos cristãos preferiam um outro bispo, né? Que um outro bispo, que agora não vou lembrar o nome dele, que ele que ficasse como bispo, como patrono de Alexandria, né? Então ele já entrou com uma certa indisposição com a população, vamos dizer desse jeito, né? Então já houve um conflito logo de cara. E ele tinha toda uma postura no sentido de batalhar pela pureza da fé, né? Então era aquela coisa bem fundamentalista mesmo. Ele expulsou uma primeira leva de moradores, né? Vamos lembrar que em Alexandria era uma cidade cosmopolita que vivia judeu, egípcio, o pessoal do Oriente, e os hindus, o grego, né? Moravam sírios, né? Moravam gente de todos os lugares. E ele mandou embora lá um primeiro grupo de não ortodoxos, né, pessoas de crenças não ortodoxas, que eu fui até procurar, são chamados de novacionistas, e que eram adoradores de Novaciano, que era um antipapa. Ou seja, que era mais ou menos os gentios. Exato. Mais ou menos os gentios. Aí aí o episódio mesmo que começou a se desenhar para Hipátia ser assassinada foi uma situação em que os judeus estavam, numa sexta-feira, deviam estar no Shabat. Só que eles não foram, eles foram no teatro. E nesse dia, o Orestes, que era o representante imperial, ele era o governador ali daquela região, né? Ele foi ali porque ele era novo no lugar. E ele queria apaziguar os ânimos entre os alexandrinos, porque ali era um balaio de gato, né? Todo mundo tentando se entender, né? Mais ou menos como agora. Sim, mais ou menos, porque eram várias tribos e cada uma falando um idioma. Exato. E aí tinha uma pessoa que estava nesse lugar que chamava Hierax. E o Orestes, ele foi lá porque ele queria restabelecer a serenidade e a ordem.
Esse Hieráclis, ele era meio que diletante ali do Cirilo, ele meio que passava as informações para o Cirilo do que estava acontecendo. E ele era um professor em Alexandria. E os judeus estavam nessa reunião, que não deviam estar, e aí começaram a fazer uma algazarra lá, falando que tinha gente infiltrada do Cirilo naquele lugar, e apontam para esse Hieráclis, e pedem que ele seja, enfim, punido. Aí o Orestes vai lá, prende o Hieráclis e tortura ele, né? Aí o Cirilo já começa a ficar mais, né, de parabólica em pé, né? E aí começa a ter uma animosidade entre os cristãos e os judeus, porque daí uma hora os judeus falam que a igreja, uma igreja lá estava pegando fogo, os cristãos saem correndo para apagar o fogo, eles criaram uma emboscada para os cristãos e tem uma briga, uma luta, morre um monte de gente. Aí, para arrumar mais confusão, vão lá e acabam roubando todas as coisas das sinagogas dos judeus. Aí, para encurtar a história, o Cirilo expulsa os judeus de Alexandria, né? E aí o próximo, e continua a animosidade com Orestes, né? E aí o Cirilo começa a meter o bedelho, né? Querer dominar a administração municipal de Alexandria, né? Todo o serviço público, né? Todo o funcionalismo público. E o Orestes também não quer que isso aconteça. Enfim, começou a ter lá um problema lá entre eles, e por conta dessas situações todas. E a Hipátia, que antes era uma filósofa mais recolhida, começa a ser mais ativa politicamente, porque começa a apoiar o Orestes, né? Porque também concordava que a igreja não tinha que ter nenhum domínio sobre a administração da cidade, né? Aquela velha briga que o Estado é laico, né? Certo? Sim. Continuamos com a mesma questão, né? A confessional, enfim. Não é nem laico, é a confessional. Faz de conta que não tem religião nenhuma. E aí ele começa a perceber, e o Orestes tem o apoio da classe dominante e de pessoas influentes, inclusive a Hipátia. O Cirilo começa a perceber que ele começa a perder poder, chama os 500 monges do deserto para darem reforço para ele, e aí começa-se a espalhar uma ideia de que a Hipátia era uma feiticeira e que ela mexia com magia negra. Então começa a criar um vulto na cidade, principalmente porque havia uma parte da população de Alexandria que a Hipátia não se envolvia, que eram as massas. Ela tinha duas coisas: não tinha mulher na academia dela, e ela não ensinava para pessoas de nível inferior, porque talvez achassem que para você ter esse conhecimento você tem que ter, enfim, né, uma projeção maior, ou condição moral para ter esses conhecimentos, enfim. Era a população de Alexandria que ficou esquecida, tinha uma população de cultura helenística que ela não defendeu quando os templos pagãos foram destruídos, ela não se envolveu nessa questão. Quem fez isso foi o bispo anterior, o Teófilo, né? Uhum. E no fim das contas, vai criando uma situação em Alexandria que as pessoas começam a ficar com medo dessa magia negra, dessa feiticeira. Aí tinha a história de que se sabia que o Theon recebia astrólogos alexandrinos na casa dele, enfim, ela conversava lá com as iniciações dos discípulos dela,
e vai crescendo essa ideia, e o Cirilo está meio que jogando essa ideia meio que lá do lugar dele. Bom, teve uma outra história, mas aí eu já pulei e não vou falar. Outra briga do Orestes lá com um monge lá que ele mandou matar. E no fim das contas, o Cirilo também ficou com medo, porque a Hipátia e o Orestes, eles tinham a simpatia dos funcionários públicos, né? E também que ela começou a ser muito conhecida porque os discípulos dela estavam em Constantinopla, na Síria, enfim, em Cirene, né? Uhum. E ela começou a ter uma projeção maior. E ele começou a se sentir acuado e começou a construir essa história a respeito dela, né? O fato é que um dos monges, que era um tal de Pedro Leitor, sabia que ela passava todo dia num determinado lugar da cidade. Ele está lá falando para uma multidão de pessoas sobre isso, e ela passa. E aí vem um clamor, Um clamor, a turba. né? Que vão para cima dela, tiram ela de dentro da carruagem dela, e aí, olha só, ela foi, olha o simbolismo, porque a gente está falando dos caminhos todos, das peregrinações todas, ela foi esfolada viva com concha. Olha, com concha. Conchas. Chama ostracóis aneilon. Foram cacos de cerâmica e conchas que esfolaram ela e aí depois ela foi queimada, né? E assim terminou. E também porque o Cirilo também ficou com ciúme dela, porque ela também tinha essa projeção toda, e um dia ele estava passando na frente da casa dele, isso é verdade, isso está registrado. Ele estava passando na frente da casa dela e viu que tinha um monte de gente na porta da casa dela esperando ela aparecer para ela falar alguma coisa. E ele viu que ela estava com muito mais importância do que ele, né? E no fim das contas, acabou que a Hipátia morreu e começou a ter todo um abafamento desse crime, que é o que a Dzielska fala no final. Os historiadores daquela época, eles já eram cristãos. Uhum. Então, não interessava que se falasse dela. Então, ela fala que ela quando vai, ela esbarra no silêncio. Porque a história é contada por quem paga. Os senhores, né? Os senhores de todos os reinos, de várias religiões, eles pagavam historiadores para contar uma história. Então você conta desse jeito, não, assim não. Muda, faz eu ficar mais bonitinho, né? Sim. E aí, o que faltou falar? O que acaba acontecendo é que a própria Lúcia Helena Galvão, que naquele dia eu falei errado, falei Brandão e não sei por que eu li isso, ela fala que nesse momento se inicia, já começa a se sentir os sinais da Idade Média chegando. A Idade Média chega 100 anos depois, e ela chega, sabe bem, e ela chega quando você faz um decreto de execução imediata. Então, se você é acusado de alguma coisa, no momento seguinte você já vai ser morto. É assim que chegou a Idade Média, né? O que eu achei interessante nesse processo, assim, que a gente, num primeiro momento fica a impressão
de que com a morte de Hipátia, o helenismo, toda a filosofia antiga morre, mas essa filosofia antiga, ela vai andando, ela vai pegando um caminho paralelo, oculto, né? Exato. E chega no renascentismo, né? E chega lá na Blavatsky, né? Com a teosofia, e é onde nós estamos agora, Sim. né? Retomando um conhecimento, né? Retomando uma história. E é esse conhecimento da teosofia, da gnose, da eubiose, que eu acho que conseguem unificar todas as informações. Eu acho que essa que vai ser a base para o mundo que nós só estamos começando a construir. É muito diferente você atender uma pessoa de 40 e poucos anos do que atender uma pessoa de 22, 23. É outra linguagem, é outra frequência. E aí, já pegando a carona, você acha que o conhecimento, esse conhecimento tão profundo de tudo que pode ser unido, não foi também uma forma de queimar esses registros para tentar criar um outro tipo de estrutura também? Porque se eu não tenho Sim, acesso ao conhecimento, como é que fica? então, a primeira coisa que me vem é um livro do Freud, um dos últimos livros que o Freud escreveu. Assim, quem lê Freud vai se apaixonar por ele. Esse livro chama O Futuro de uma Ilusão. E como ele, nesse livro, ele fala como que o Estado utilizou a igreja para controlar a massa, as massas. E nesse momento de ascensão do cristianismo, né, esse conhecimento científico das escolas de Atenas, de Alexandria e de outras escolas que aconteceram, que tiveram, né, eles foram sendo abafados. E o cristianismo, ele começou a tomar vulto. Então, você acredita em Deus, você acredita, é obrigado a aceitar um dogma. Você, para ter uma relação com o divino, você tem que ser um pecador, porque daí você tem que pedir perdão para o padre, que eu, na minha primeira comunhão, eu fiquei horrorizada, porque como que uma criança de 10 anos pecou, caramba, sabe? E você tem que rezar, sei lá, quantos Pai Nosso, quantas Ave Marias, né? Então você tem que se reportar a alguém que é superior a você, e quem tem Urano no meio do céu sabe bem disso, a dificuldade que é, né, aceitar uma autoridade, ainda mais eclesiástica, né? Você tem um monte de gente que você tem que falar dos seus pecados. E você não faz contato com o divino que existe em você. A transição da era de peixes para a era de aquários é justamente essa. A gente sair dessa hierarquização, desse sacrifício e retomar, resgatar a consciência de que o divino existe dentro de você. E é a partir desse lugar que você se relaciona com os outros. E que é incrível você chegar nesse lugar lapidando a sua pedra através do autoconhecimento. Sério que eu tenho isso? Ai, não acredito. Sério? E aí você vai trabalhando aquilo, e na hora que você achou, aí vem uma outra casca, que vem pelo número, pela geometria, pela astrologia, pela numerologia. É um mundo encantador. É. E claro, né, a gente
vai falar em outro momento, como eu já falei, o Fílon de Alexandria, que era um judeu lá do comecinho da inauguração de Alexandria, ele traz ele traz o embrião do neoplatonismo quando ele vai falar da junção da ciência com a espiritualidade, que é onde nós estamos, gente. Nós estamos nesse lugar. E o que a igreja fez? Abafou, né, essa relação. Ela fez caminhos completamente É que opostos. assim, em seguida a gente teve aí também a Inquisição, que não ajudou muito. Aliás, não ajudou nada. E Sim, temos a história contada desde uma visão, acho que muito paternalista, né? Então, tem aí alguns personagens da história que precisam ser colocados no seu lugar, no seu papel, e, e que a gente possa respeitar este ser pelo que ele tentou fazer, como é o caso de Hipátia de Alexandria. e esse feminino, né? Porque também tem outra Exato. coisa, assim, nesse livro da Dzielska, no final, ela cita várias mulheres filósofas daquela época, antes de Hipátia e depois de Hipátia. Várias mulheres. Mas a gente só escuta os homens. Pois é. E é justamente isso que a gente, já pegando aqui a carona nessa live, estamos aí formatando, acabando de formatar um projeto lindo que vai se chamar Encontro de Hipátias, de pessoas que adoram estudar tudo isso junto, misturado, que são a mitologia com astrologia, com numerologia, com arcanos, arquétipos, mandalas e meditação, né? Cada encontro vai ser quinzenal a partir de 23 de outubro, não é isso? Isso. E a gente vai estar aí lançando nos próximos dias, a gente só está ajustando aí como que vamos unir essas neoplatônicas da vida, né, de uma maneira aquariana. Somos três e as três com muitos signos de ar, então a coisa para aterrar custa um pouquinho a todas nós, né? Mas acho que vai ser encontros muito ricos, aonde podemos desmistificar muito do que tá como uma pedra aí no caminho, né? Porque a gente escuta muito a questão. Eu, por exemplo, sou apaixonada por Leonor de Aquitânia, como também sou por Hipátia. É uma coisa assim de sempre. Mas sou apaixonada por Leonor de Aquitânia justamente porque foi ela que pagou do bolso dela para reescrever a história do rei Arthur, 8, 9 séculos depois. Então tem aí, né, como se a gente estivesse fazendo aí vou dar um Google, né, vou ver quais são as notícias, Uhum. e ela fez assim, pagou e contou essa história do Santo Graal, que aí é que renasce tudo isso. E em vários livros você lê sobre ela, e aí é a questão, né, de ler e estar filtrando, que ela é chamada de prostituta. Porque traiu o marido que era rei da França com o rei da Inglaterra, e ao mesmo tempo ela foi a rainha dos dois. Aí depende do autor, você fala, como assim? Né? E eu acho que esses encontros é justamente para a gente quebrar esses paradigmas, a gente romper esse vício que está no inconsciente coletivo da humanidade, de pensar que uma mulher não poderia ser a filósofa, astrônoma, astróloga, matemática, eu que sei o que mais,
muito tempo antes da era de Cristo. Você a recebendo. E vem depois e recebe do pai, que recebe do avô, que recebe de toda uma região. E essa mulher cresce nesse ambiente. Ela, né, bebe da fonte. E eu acho que é exatamente isso que a gente tem que desmistificar. Essa Trazer para a luz, né? inteligência. Essa inteligência. Esse mercúrio que habita em nós. Né? Fazer um éter desse mercúrio. É desse Mercúrio que é o Hermes, né? Que é Tote, Exato. né? E que leva o seu caduceu e que leva o seu cajado e sabe exatamente que vai fazer uma viagem entre os mundos. Eu acho que colocar isso, trazer esses conhecimentos tão mágicos, associando a numerologia, os arcanos, a uma meditação, eu acho que a gente pode entrar nessa frequência online do que deve ter sido, humildemente falando, em toda a minha humildade, ou poderia ter sido uma tarde na grande biblioteca de Alexandria. Vamos tomar o chá da Interessante. tarde na biblioteca de Alexandria? Vamos. De que vamos falar? Ai, não sei. Ai, vamos falar sobre isso? Vamos. Né? E eu acho que é isso que Pátia deve tá pedindo de cada um de nós que está sentindo esse chamado. O conhecimento tem que ser preservado sim ou sim. Senão não vai sobrar nada. Já é tudo na internet, já está tudo no ar. Então, o conhecimento, sabedoria, né? A sabedoria. Exato, conhecimento, sabedoria, Sofia. É, Conhecimento que é iniciático e que vai te levar para o teu lado mais profundo e mais yin também, da qual você começa a conversar com este yin, sim. né? E vem junto esse trabalho yin feminino também, que é muito bonito. Por isso que eu digo às vezes, né? Quando você se aproxima dessa sabedoria, tem um divino feminino que também se desperta, que é o seu próprio sentir. Uma mulher daquela época ter uma reação como a que você nos contou, né? Deve, sabe, não estou preocupada se eu sou mulher. Estou preocupada com o que eu tenho dentro de mim, de Que conhecimento. força, né? Pois é, né? Que força. Quando me perguntam sobre o que eu penso sobre Maria Madalena e Jesus, eu digo a mesma coisa. Só foi ela porque ela tinha o conhecimento, ela entendia o que ele realmente, literalmente dizia. Então, se ela não tivesse recebido esse suporte, e eu acho que isso deve ser agora, né? Ser aí o nosso cajado. Se você aceitar, e como você está aceitando o desafio, 28 segundos restantes. Um beijo grande. Tchau. Tchau. E até muito em breve a Tá gente vai estar se falando aí, tá? Um bom, beijão. beijão. Fique com Deus. Tchau. Tchau. Vai fechando.